Isaías 19, a gente vai ler o verso 18 até o verso 25. Eu tenho um professor que ele costuma dizer de Isaías, eu acho bem legal essa afirmação dele. Ele diz que Isaías é provavelmente o homem do Antigo Testamento que melhor entendeu Deus. Ele costuma defender que, olha, ninguém conseguiu perceber Deus de maneira tão profunda quanto as coisas que Isaías escreve. E realmente, assim, algumas das percepções de Isaías a gente só vai encontrar nele. E principalmente a quantidade de temas que o livro dele vai ter também. É um dos maiores do Antigo Testamento, né? São 66 capítulos, mas a profundidade de temas que Isaías vai trazer ao longo dos seus capítulos faz com que a gente perceba que ele viu Deus em muitas nuances, em muitas características. E esse texto que a gente vai ler é um dos grandes exemplos disso, porque ele quebra de uma maneira muito inesperada aquilo que estava sendo dito antes e o que será dito depois, e ao mesmo tempo ele está completamente dentro daquilo que está sendo dito. Então vamos ler Isaías capítulo 19, versos 18 a 25. Vou ler aqui. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Bom, como eu dizia, Isaías é um profeta que eu gosto muito dele, porque de fato, você lendo o livro dele percebe que ele vai de um ponto a outro, e muitas vezes ele indo de um ponto a outro, ele ainda está mandando o mesmo assunto. E esse texto é um bom exemplo disso, porque se você olhar na sua Bíblia um pouco antes e um pouco depois, você vai reparar que aqui nós temos os textos de condenação, condenações nacionais, para ser preciso. Ou seja, nessa sequência de textos de Isaías que está antes e depois desse texto que a gente leu, Isaías está pegando algum país e dizendo: este país vai sofrer porque cometeu este e este pecado, e a sua punição será assim, assim e assado. Ele basicamente vai fazendo isso com vários países. Faria assim com a Arábia, faria assim com a Pérsia, faria assim com Moabe, faria assim com os Amalequitas e por aí vai. Inclusive, no capítulo 19, você vai reparar que ele também traz uma condenação para o Egito. Ele também diz: vou destruir o Egito, vou atacar o Egito, porque os egípcios creem na sua própria força. Os egípcios acham que pelo seu poder podem conseguir alguma coisa. Eu certamente os atacarei, para que eles saibam que não podem. Porém, a gente chega no versículo 18, e então ele muda o foco. E ele diz: mas eu vou converter o coração dos egípcios, eu vou tocá-los, e de alguma maneira tudo vai ser diferente para eles depois disso. A gente vai falar um pouco disso, mas antes, só para apresentar, se você às vezes não tem muito costume de olhar para os livros dos profetas, eu sei que às vezes pode ser uma leitura bem cansativa em alguns momentos para a gente. Então vale a gente apresentar, o profeta Isaías
é um profeta que profetizou no reino do sul, ou seja, Judá, ou seja, ele já vivia na época em que Israel estava dividida em dois países, o reino do norte, que era conhecido como Israel, e o reino do sul, que era conhecido como Judá, e viveu também ali no meio de sua vida. Ele vai viver o período em que o reino do norte vai ser destruído pela Assíria, citada nesse texto. Então os assírios vêm e destroem, matam o último reino do norte, que já era um reino que já estava em profunda decadência, e então pegam o povo que lá vivia e retiram da sua terra, levam para um exílio do qual eles nunca mais voltaram. Os judeus são levados para o exílio pelos babilônios e 70 anos depois retornam. Os assírios levam eles para um exílio do qual eles nunca mais retornariam. Destroem a nação daquelas pessoas. Isaías viveu nesse período, e a gente vê um pouco nas profecias dele uma certa preocupação. Nossa, mas e se isso acontecesse conosco? E Isaías então tem que reforçar a ideia de que, se vocês se arrependerem, a sua sorte será completamente diferente da do reino do norte. Mas ele também sabe que isso vai acontecer, que eles não vão se arrepender, e portanto a sorte deles não será melhor que a do reino do norte. Por essa razão, Isaías chega a dizer: mas vocês vão ser levados cativos. De fato haverá um cativeiro para vocês também. E Isaías viveu muito antes da Babilônia se tornar uma potência, então ele não viu acontecer. Mas ele previu que a Babilônia dominaria aquele reino, que a mesma Babilônia cairia, e então um homem de nome Ciro, muitos anos antes de Ciro nascer, viria para destronar o rei da Babilônia e para ordenar que os judeus voltassem para casa. Esse é Isaías. Esse é o profeta que Deus chamou ali, mas talvez aquilo que mais nos chama a atenção sobre Isaías é a quantidade de profecias messiânicas que aparecem no livro. Por diversas vezes Isaías vai então falar para nós coisas maravilhosas sobre Cristo. Ele vai dizer, por exemplo, para nós que aquele verso que nós adoramos citar, de que ele foi ferido pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É Isaías quem vai escrever isso. Também é o mesmo Isaías quem vai prever que Jesus nasceria de uma virgem. Então, Isaías é esse profeta que está alternando entre preocupações de seu tempo, preocupações de um tempo relativamente futuro, dali a cerca de 100 anos, e preocupações com relação ao nascimento do Salvador. E ainda vai dizer, preocupações com relação até mesmo à conclusão de todas as coisas. Como tudo vai terminar. Isaías está falando de tudo isso. Bom, vamos começar então a tentar perceber um pouco do que o texto fala e por que ele é tão maravilhoso. E eu acho que já dá para a gente começar a perceber a maravilha desse texto nas primeiras palavras que a gente leu. Naquele dia. Isaías usa essa expressão 4 vezes só no texto que a gente leu. E por que ele diz naquele dia? Ele está tentando fazer com que nós todos olhemos maravilhados para alguma coisa que ele está vendo. Vejam comigo, vejam que coisas maravilhosas eu tenho para dizer a vocês. Vejam, olhem, eu sei que não está na sua frente, mas olhem além dos seus olhos, olhem além do que está diante de vocês, olhem o que o Senhor há de fazer naquele dia. Que dia glorioso há de ser esse. Sim, olhem mais à frente. Não olhem para este dia, não olhem para os seus sofrimentos de agora, não olhem para os medos que nós temos em virtude de doença e em virtude de tantos males que estão sobre esse mundo. Olhem além dessas coisas, porque naquele dia o Senhor virá. Naquele dia coisas maravilhosas vão acontecer. Então olhem além, olhem para aquele dia. Então essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Isaías diz por diversas vezes naquele dia. Vale dizer, a expressão naquele dia também é usada por ele para falar sobre condenação. Por que isso acontece? Porque Isaías quer olhar para o tempo futuro, um tempo maravilhoso que há de vir. Ele está dizendo, olha, haverá condenação. E os egípcios, como eu citei antes, ele está condenando eles e dizendo, virá grande destruição sobre o Egito. Os egípcios sofrerão muito, coisas horríveis acontecerão com eles por causa dos seus pecados. Eles não estão sofrendo à toa, eles estão sofrendo porque pecam e porque não se arrependem. Portanto, naquele dia haverá sofrimento para os egípcios. Mas no texto que a gente leu, ele também está dizendo, mas naquele dia o Senhor há de separar para si um povo. E ele não está falando do povo de Israel tão somente. Muito além do povo de Israel, ele está falando dos gentios, ou seja, daqueles que não são de Deus. E está dizendo,
essas pessoas encontraram salvação. Os egípcios, que vocês tanto odiaram na época de Moisés, tanto maltrataram vocês para sair do Egito. Sim, esses egípcios, os melhores vilões da Bíblia, aqueles que a gente pode usar para fazer vilania o tempo todo, porque eles são ruins, são idólatras, são gente que a gente pode falar mal o tempo todo. Isaías está dizendo, eles mesmos encontrarão a salvação naquele dia. Haverá gente entre eles que encontrará a salvação. E ainda diz, os assírios, sabe os assírios? Esses que destruíram o reino do norte, esses que vieram, tomaram nossos irmãos, maltrataram nossos irmãos, mataram a tantos e levaram ainda para o exílio, do qual eles nunca mais voltariam. Esses mesmos, eles também haverá salvação para eles. Sim, eu lhes digo, naquele dia há esperança. Olhem para esse dia de esperança, olhem para essas coisas maravilhosas. Ele diz 5 cidades. Essa expressão 5, ela tem uma característica importante para a gente prestar atenção, que é o quê? Não necessariamente trata do número especificamente 5. Muitas vezes o número 5 é usado na Bíblia para a ideia de alguns. Então ele está dizendo algumas cidades, né? E por que vale a pena a gente prestar atenção nesse detalhe do algumas cidades? É porque a gente percebe que Isaías quer que essa mensagem chegue muito além do Egito. Que ela chegue para que nós percebamos que ela vai chegar até a Síria, de uma ponta a outra, digamos assim, do quadro geopolítico de Israel. Ou seja, Israel ficava num lugar, ele tenta dizer que, olha, a oeste e a leste, de todos os lados, haverá cidades que encontrarão salvação do Senhor. Haverá gentios que encontrarão salvação. E acredite em mim, para o hebreu, isso é muito estranho. Porque o hebreu sempre parte do princípio de que não, a promessa foi feita a Abraão, ela não tem nada a ver com mais ninguém. Nós somos melhores do que os outros porque foi feita uma promessa para nós. O Senhor nos salvará. Eles não, eles são tudo perdidos. Mas nós sim. Porém, se a gente voltar lá na promessa feita a Abraão, a gente vai ver que o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E portanto, quando ele diz isso, ele está dizendo que essa promessa de Abraão não é a promessa apenas dos descendentes de Abraão no sentido da carne, mas muito além dos descendentes de Abraão na carne, é a promessa para os descendentes espirituais de Abraão, aqueles que assim como Abraão creram, e isso lhes foi imputado por justiça. Então, mais uma vez eu digo a você, veja como profeta, naquele dia, porque é necessário crer. É preciso encontrar na palavra uma marca de esperança para que nós possamos olhar para aquele dia muito mais do que olhamos para este dia. Que ele seja muito mais real para nós do que esse dia. Ele diz que este povo falará a língua de Canaã. Isso é muito estranho, porque não é comum que um reino mais poderoso fale a língua do reino mais fraco. É essa a surpresa da declaração de Isaías. É por isso que ele faz questão de dizer isso, porque isso é anormal. Isso, inclusive, é tão incomum que, na realidade, é quase como uma quebra de orgulho. Veja bem, por exemplo, você, certamente, quando vai ao cinema, pode acontecer de chegar lá e descobrir que não tem um filme nacional. E você dá graças a Deus, porque você provavelmente não estava planejando assistir um filme nacional. Mas quando você chegou lá, né, ainda assim, talvez por sorte, por um acontecimento especial, né, porque é um filme que fez sucesso, tipo um Tropa de Elite, né, estava lá, uma sessão para o filme nacional. Você tinha um cinema ali com quatro salas, né, uma era para o filme nacional, as outras 3 para os filmes estrangeiros, provavelmente todos americanos, né, e na verdade essa filme nacional nem passava o dia inteiro, metade ali, eram 2 sessões para o filme nacional e outras para mais um filme americano. E por que isso acontece? Porque a ideia é que a nação mais forte domina sobre a mais fraca, inclusive culturalmente. Pense assim, provavelmente, se aqui é difícil um filme nacional conseguir passar no cinema, muito provavelmente não tem filme brasileiro passando nos Estados Unidos. O que passa lá é o filme nacional deles, né? Que no caso, aí sim, é para ser consumido pela cultura deles. E é mandado para nós, porque nós também consumimos, justamente porque é o povo da nação mais forte. Ou seja, o hebreu poderia falar a língua dos egípcios. Por uma situação de necessidade, comércio, tem que conversar com eles. Quem tem a obrigação de aprender é o povo mais fraco, então eles aprendiam a língua dos egípcios. Mas os egípcios
falando a língua do hebreu. Eu te garanto, meu irmão, há mais cursos de inglês no Brasil do que cursos de português nos Estados Unidos. Então, por certo, o normal é a nação mais forte ser aquela que os outros têm que aprender a língua, e não o contrário. Mas aqui está escrito que esses povos falarão a língua de Canaã. A ideia é que houve uma quebra, uma humildade. Por que eles têm que fazer isso? Porque ele vai continuar a dizer para a gente que eles farão juramentos ao Senhor, farão votos ao Senhor, eles vão querer conhecer ao Senhor. E quando eles querem conhecer ao Senhor, eles têm que se colocar na posição de olhar a palavra de Deus e olhar quem é o Deus de Jacó. E para todas essas coisas, eles precisam se relacionar com a língua de Canaã. E então, de repente, esse povo que habita numa nação muito mais poderosa precisa olhar para a língua de Canaã, precisa conhecer a língua de Canaã, porque eles querem fazer votos ao Senhor, eles querem se relacionar com Deus. Ora, é certo que você não precisa falar hebraico para falar com Deus. Graças a Deus o Senhor não foi afetado por Babel, ele vai falar na língua que você falar com ele, né? Mas a beleza desse verso é dizer que essas pessoas buscavam conhecer a Deus tão intensamente que elas falavam a língua do povo de Deus, ainda que não fosse normal que a nação mais forte aprendesse a língua da nação mais fraca. Ok. E então eles farão um juramento ao Senhor dos Exércitos. Você vai notar que quase o tempo todo as menções a Deus são feitas através da palavra, através do termo Senhor dos Exércitos, que dá a ideia de que Isaías está querendo dizer o quê? Olha, eu ainda agora estava falando sobre a destruição que o Senhor causaria nessas nações por causa do seu pecado. Ele é o Senhor dos Exércitos mesmo, ele é dominador, e ele não deixa de ser Senhor dos Exércitos simplesmente porque eu estou trazendo uma palavra de graça. Ele continua sendo o Senhor de todos os exércitos, o Todo-Poderoso Deus. Mas ele diz para a gente que eles farão um juramento a esse Senhor dos Exércitos. Eles serão capazes de fazer o mesmo que Jacó fez lá em Betel, quando ele erige um altar e faz então promessas ao Senhor, ele faz uma aliança com o Senhor. A gente vai falar um pouco mais profundamente sobre como é essa aliança que eles estão fazendo com o Senhor. Mas repare já aqui nesse ponto do texto, eles serão capazes de falar com Deus a tal ponto que eles farão juramentos ao Senhor. Eles poderão jurar coisas ao Senhor e o Senhor ouvirá os seus juramentos. Nós cremos que Deus nos ouve quando nós falamos com Ele. Isso é realmente muito importante. Ou será que nós fazemos isso de maneira protocolar? Nós oramos porque tem que orar, né? Então na igreja, a pessoa ora, a gente ora junto, né? Vai fazer o quê? Né? Ou nós cremos que alguém nos escuta? Nós cremos nisso. E ele diz que inclusive entre as cidades haveria uma cidade que era conhecida como Cidade do Sol. Aqui vale a pena reparar que tem um trocadilho. Essa Cidade do Sol, a palavra para sol, é uma palavra que dá para também usar para a cidade de destruição. Então ele está fazendo um pequeno trocadilho ali, né? A cidade de destruição. Por quê? Porque ele agora estava falando que os egípcios iam ser destruídos. Eu estava falando de destruição. Eu estava falando de como Deus castiga o pecado. E então ele vai dizer assim: e haverá entre eles uma cidade que existe mesmo. Provavelmente se refere à cidade de On, que os gregos vão renomear para Heliópolis, ou seja, cidade do sol, né? Haverá uma cidade, né, que representa exatamente aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque há destruição. Há uma destruição terrível, mas eles serão salvos da destruição. Sim, a luz de Deus brilhará e eles escaparão da destruição para de fato poderem adorar a Deus. É isso que ele está dizendo. Se você se recordar, alguma vez tiver tido contato com a obra de um autor chamado John Bunyan, O Peregrino, ele mesmo fala que o personagem principal do livro, antes de conhecer a Cristo, habitava na cidade da destruição. Por que ela se chama assim? Porque eles sabiam que um dia ela seria destruída. É certo que um dia virá fogo do céu e consumirá toda a cidade da destruição. E aquilo representa o nosso mundo, o lugar onde nós habitamos. Mas ele diz: mas o peregrino, conhecendo a palavra de Deus, quando ele encontra a palavra de Deus, quando ele a lê, ele percebe o seu pecado e ele então fica desesperado: meu Deus, qual é o meu pecado? Que chance tenho eu? Eu certamente vou para o inferno, eu certamente serei destruído e minha família comigo. Então ele encontra o evangelista, que diz a ele: não, é só você seguir pelo caminho, vá por aquele caminho, e se você andar por esse caminho, com toda certeza você não será destruído. Vá pelo caminho, só ande no caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e se você andar no caminho, certamente você não morrerá, e a cidade da destruição ficará no seu passado, porque você vai encontrar a cidade celestial muito melhor do que a cidade da destruição. É isso que ele está dizendo aqui.
essa cidade que é de destruição será a cidade de luz, será a cidade de alegria. E ele prossegue: haverá um altar no meio do Egito. Ele fala sobre um altar e uma coluna, um local de lembrança. Geralmente Jacó, se a gente olhar lá em Gênesis, Jacó, Abraão e Isaac construíam altares, colunas, alguma coisa que servisse para remeter, relembrar o significado de alguma coisa que Deus fez naquele local. A ideia era comemorar, e comemorar aqui no sentido mais original para o verbo comemorar. Se a gente olhar, o que significa comemorar? Né? Ora, é a junção de duas palavrinhas: ou seja, comunitário, é feito por todos; memorar, lembrar, né? Ou seja, o altar servia para que não uma pessoa, mas para que toda a comunidade lembrasse. É o que a gente faz nos feriados. Por que nós comemoramos o dia 7 de setembro? Porque a ideia é que o Brasil inteiro lembre que foi no dia 7 de setembro que a nação começou a existir como nação. Isso é uma comemoração. Por que alguns comemoram o dia 15 de novembro? Porque, em tese, é a comemoração do evento que fez a nação ter uma república. Essa é a ideia. E é esse que é o princípio aqui. Ou seja, eles terão meios de se lembrar. Eles vão buscar lembrar do Senhor para não esquecer nada a respeito das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E ele diz então: servirá de sinal. Justamente a ideia de que é necessário rememorar. Então ele prossegue: virá. E quando eles estiverem com medo, eles poderão clamar ao Salvador e Defensor, porque eles se lembram que houve alguém que ofereceu salvação para eles. Houve alguém que representa o símbolo dessa memória. Se eu ainda agora falei sobre comemorar as datas cívicas do Brasil, eu posso dizer também que é necessário rememorar a Páscoa, rememorar o Natal e, principalmente, não é fato que todos os domingos nos reunimos para recordar que o nosso Salvador se entregou por nós e por isso podemos nos reunir aqui para adorá-lo. Se ele não tivesse feito isso, e se todos os domingos nós não lembrássemos disso, certamente não estaríamos aqui e certamente não poderíamos adorá-lo. Mas nós estamos aqui e nós o adoramos porque nós lembramos e nos obrigamos a lembrar todos os domingos que ele morreu por nós. Amém. E não só isso, a gente se lembra tão profundamente que ele se deu por nós, que pelo menos uma vez por mês, na maioria das igrejas, acontece a Santa Ceia, para que nós nos lembremos que ele deu sua carne por nós e que nós nos alimentamos espiritualmente do seu sangue, para ter a certeza de que somos um com Deus, estamos em paz com Deus e temos comunhão com ele. Nós lembramos e então podemos clamar por um Salvador. Alguém virá nos salvar. E então ele diz não só que eles podem chamá-lo, mas sabe por que eles podem chamá-lo? Porque o Senhor se dará a conhecer a eles. E preste atenção em se dar a conhecer. Porque se dar a conhecer, em termos bíblicos, nunca é sobre saber o nome da pessoa. Sabe quando você se esforça ali para lembrar o nome daquele sujeito? Meu Deus, eu esqueci. Né? Ele não está falando sobre aquele dia que você conseguiu lembrar o nome do sujeito. Vai muito além disso. É um conhecimento tão profundo, um conhecimento de relação, um conhecimento de estar tão conectado ao outro, que é como se você sentisse junto do outro. Verdadeiramente, o verbo conhecer é usado de maneira tão profunda na Bíblia, que geralmente ele é usado para a ideia de casamento. Por essa razão se diz que Adão conheceu sua mulher, Eva, para a relação que há entre duas pessoas casadas. Esse é o significado de conhecer. O Senhor se dará a conhecer a eles. O Senhor se relacionará tão profundamente com eles que habitará no meio deles. Não só no meio deles, habitará neles, pois o Espírito Santo habita naqueles que foram salvos por Cristo. Então ele diz: o Senhor habitará neles, se dará a conhecer. Não serão só eles que conhecerão o Senhor, mas o Senhor se dará a conhecer. Ele também virá para ser conhecido. Ele também virá, então, para habitar com eles. É uma relação de casamento, é uma relação íntima. Porque, como eu disse antes, é uma aliança. E a aliança vai muito além de um anel religioso. A gente chama aquele anel de aliança justamente porque ela representa uma comemoração, uma memória da aliança maior que existe entre marido e mulher. E na Bíblia, muitas vezes, como por exemplo no livro de Oséias,
no livro de Ezequiel, no livro de Cânticos e na carta de Paulo aos Efésios, quase que são os Coríntios, na carta de Paulo aos Efésios, né? Todos esses, o casamento é um símbolo do que é a relação da igreja com o Senhor. E nesse caso a gente vê aqui então que se dar a conhecer tem que ser algo mais profundo. E principalmente por quê? Porque marido e mulher se conhecem, eles se relacionam profundamente. É o que nós sabemos sobre o casamento. E isso vem da aliança que foi feita entre eles. E a aliança tem a ver com essa relação. Mas antes de tudo, ela tem a ver com fazer votos. Prossiga na leitura do texto, você verá que está escrito que eles farão votos ao Senhor. Eles farão votos, como marido e mulher fazem quando se casam. Quando o homem e a mulher se casam, eles fazem promessas, não é? Pelo menos a promessa mais clássica. Ora, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, é prometido que ele não a abandonará, nem ela o abandonará, não importa qual dessas circunstâncias eles passam. Mas quando são os casamentos em que você viu o noivo e a noiva dizendo sim na saúde e na doença, e quando veio a doença, um foi embora? Quando um ficou doente, o outro foi embora. Quando veio a pobreza, o outro foi embora. Aqui está escrito que farão votos e cumprirão. O Senhor virá sobre eles e os conhecerá tão profundamente que eles serão capazes de cumprir o voto. Ora, nem Israel cumpriu o voto, meus irmãos. Como eu citei ainda agora, no livro de Ezequiel, no livro de Oséias, o que está escrito é a metáfora do casamento, está dizendo que assim como os irmãos são, como Cristo é casado com a sua igreja, assim também há um casamento. O que está escrito também é que a esposa de Oséias, por exemplo, o traía constantemente até o ponto de voltar a se prostituir para não mais se habitar com seu marido, se dar a conhecer a outros. Não será assim com esses. Esses que o Senhor está alcançando, eles cumprirão os votos feitos ao Senhor. Meu irmão, eu sei bem quão difícil é cumprir os votos que fazemos ao Senhor. Quantos são os votos? Quantas são as vezes em que nós dissemos a Ele que não mais cairíamos naquele pecado? Pouco depois caímos novamente naquele pecado. É necessário suor, é necessário luta. Mas se o Senhor te conhecer, se você buscar conhecer ao Senhor através da sua palavra, se você quiser falar a língua do Senhor, e se o Senhor se der a conhecer a você, certamente com o tempo nós cumpriremos os nossos votos. O Senhor tem nos chamado a cumprir votos, e nós vamos cumprir os votos feitos ao Senhor no dia em que nós o conhecermos e Ele se der a conhecer a nós. Irmãos, que o Senhor venha. E como a gente faz isso? Mais uma vez eu digo a você, olhe além deste dia, que você veja mais aquele dia do qual o profeta fala do que este dia. Ele prossegue e diz que o Senhor ferirá os egípcios. Não se engane, salvação vem através de ferimento. É necessário ferir, é necessário que o seu chão suma. De repente nós olhamos e percebemos que estamos em pecado, que somos condenáveis, que estamos numa cidade de destruição e que essa cidade com toda certeza será destruída pelo fogo. Não há nenhuma esperança para o Brasil, meus irmãos. Certamente essa nação será destruída pelo fogo. Embora eu ore a Deus para que as coisas melhorem em Brasília, no estado do Rio de Janeiro e em Cabo Frio. Mas não tenha dúvida, no fim o Brasil vai acabar. Tomara seja daqui a 200 anos, tomara seja daqui a muito tempo. Mas no fim, o Brasil vai acabar. Mas por outro lado, na hora do Senhor Jesus. Amém. Mas o que está aqui é que o Senhor precisa ferir. É necessário perder o chão. É necessário você perceber que você não tem esperança nenhuma. Não há nenhuma chance de se salvar a si mesmo. Nós estamos caminhando em direção ao inferno. Porque quando isso acontecer, quando nós percebemos que não há esperança para nós, aí nós vamos olhar para cima e clamar: Senhor, vem sobre nós, por favor, salve-nos. Obrigado. Salve-nos. Santo Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: feriste-me com tua palavra e te amei. Foi quando o Senhor o feriu, quando ele leu a palavra de Deus e disse: não há esperança para mim. E então, quando ele se viu ferido, quando ele se viu machucado, quando ele percebeu que a palavra de Deus corta o nosso coração e nos acusa, dizendo quão pecador nós somos, aí Santo Agostinho, ele
percebeu, ele olhou para cima e viu uma esperança no Senhor e viu que Deus o amava. E quando ele descobriu que Deus o amava, ele se sentiu tão atrelado a Deus que ele disse: feriste-me com tua palavra, eu te amei. E depois disse: não havia mais o que fazer, eu te amei. Atenderá às suas orações. Eu lhes digo, todo homem pode orar a Deus. E ainda acrescento, todo homem pode ter sua oração ouvida por Deus. E digo mais, todo homem que ora a Deus, mesmo o ímpio, pode ter sua oração atendida por Deus. Deus pode atender a oração do ímpio. O ímpio estava ali num momento de necessidade, ele disse: por favor, se há algum Deus, salve-me. E foi salvo. E isso foi Deus, porque Deus teria deixado ele cair, se quisesse que ele caísse. Se não caiu, porque Deus não queria que caísse. Tenha certeza disso. Então o ímpio pode ser atendido por Deus. Então qual é a diferença dos crentes? A diferença dos crentes é que o ímpio, quando diz Senhor salve-me, ele não sabe se alguém está ouvindo. E de fato não sabe, porque o próprio Deus pode estar de ouvidos fechados para ele. É certo que o Senhor sabe o que ele está dizendo, porque o Senhor sabe todas as coisas, mas Deus pode não estar dando qualquer importância, não estar querendo ouvir, porque não é do interesse de Deus atender a esse homem, porque ele sabe que esse homem continuará seguindo o seu caminho de pecado. Mas talvez Deus o salve. Agora, os crentes, meus irmãos, eu lhes digo, você nunca fez nenhuma oração, uma vez que a sua vida está entregue a Jesus, você nunca fez nenhuma oração que não foi ouvida. Talvez ela não seja atendida. Sim, Deus pode atender a oração do ímpio, e talvez ele não atenda a oração do crente. Mas eu te garanto, Deus sempre ouviu todas as orações dos seus filhos, porque o Senhor conhece os seus filhos, ele se relaciona com os seus filhos, portanto ele está sempre perto dos seus filhos. Tenha certeza, se você entregou sua vida a Jesus, nunca houve um só dia em que você falou com ele e ele não quer escutar. E uma vez que ele ouve, talvez ele não atenda as nossas orações. Mas mesmo quando ele não atender, nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Talvez ainda nesse mundo você venha descobrir que foi bom ele não ter atendido essa oração. Talvez não. Talvez seja necessário de fato que nós apenas creiamos, e então morreremos sem entender porque aquela oração não foi atendida. Mas eu lhes digo, ainda que isso aconteça, um dia nós estaremos diante da beleza de Deus, e então todas as orações não respondidas e todas as perguntas que fizemos, que nós não sabemos a resposta, serão saciadas pela beleza do Filho de Deus que nós contemplaremos algum dia. Amém. E quando será? Naquele dia. Naquele dia, como o profeta fala. Creia que aquele dia virá. Mas aqui ele diz que atenderá as orações. E a verdade é que quando Deus atende as nossas orações, nesses momentos nós nos enchemos de gozo, de alegria, e nós percebemos que temos adorado a um Deus que se relaciona conosco. Eu pensei que muitas vezes ele não atendeu suas orações, irmão, mas eu sei também que ele já atendeu suas orações. E que alegria foi a que sentimos quando Deus nos ouve e decide fazer